bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no capítulo 3 do Evangelho de Lucas. Vamos lá. Nossas fontes são as notas e comentários de duas Bíblias de estudo muito respeitadas, a Bíblia de Estudo Roman e a Bíblia de Estudo NAA. Ótimas fontes, aliás. A missão aqui é entender como Lucas, que era um historiador bem meticuloso, prepara o palco para Jesus. A gente vai ver a mensagem radical de João Batista e o significado assim profundo do batismo e da genealogia de Jesus. Certo. Ok, vamos desvendar isso. Lucas não começa com "era uma vez". Ele nos dá uma lista precisa de governantes e de datas. É como se ele estivesse dizendo, isto não é um mito. Exato. Pegue seus livros de história e confira minhas fontes. É um carimbo de autenticidade logo de cara, né? O que é fascinante aqui é que essa precisão de Lucas é uma escolha deliberada, sabe? Ele está ancorando a narrativa num momento específico, no tempo e no espaço. E isso era um grande diferencial. Para a mentalidade grega e romana, para quem ele escrevia, isso sinalizava seriedade. Faz sentido. Ele está basicamente dizendo que a história de Jesus não aconteceu numa galáxia muito, muito distante. Certo. Aconteceu dentro do Império Romano, sob o governo de figuras históricas conhecidas. Ele torna a história palpável e, de certa forma, auditável. E ele começa com uma lista de nomes que parece um noticiário político da época. Versículo 1. Tibério César como imperador, Pôncio Pilatos como governador e depois uma série de outros nomes. Ok, a datação com o imperador Tibério faz sentido para dar credibilidade. Mas por que Lucas se daria o trabalho de listar todos esses governantes menores, os tetrarcas como Herodes Antipas e Filipe? Parece um excesso de informação. Parece, né? O que essa lista de nomes nos diz sobre como era a vida na Judéia naquela época? Essa é uma ótima pergunta, porque a lista em si conta uma história. Isso mostra a fragmentação do poder. Fragmentação? É. O título tetrarca significa literalmente governante de um quarto. Após a morte de Herodes o Grande, os romanos basicamente fatiaram o reino dele como se fosse uma pizza. Nossa. E cada um ficou com um pedaço. Antipas pegou a Galileia, Filipe pegou a Itureia. Isso pinta um quadro de um território politicamente instável, dividido, e tudo sob o controle geral de Roma. Que era representada por Pilatos na Judéia. Exatamente. Não era um reino judaico forte e unificado. Era um território ocupado e fragmentado. Entendi. Então, a própria lista de nomes já estabelece esse cenário de tensão e ocupação. Mas a lista continua. E aqui tem algo que sempre me confundiu. Lucas menciona Anás e Caifás como sumos sacerdotes no plural. Espera um pouco. 2 sumos sacerdotes? Eu sempre aprendi que só podia haver um. Isso não é um erro de Lucas? Não, não é um erro. E esse detalhe mostra o quão bem informado Lucas estava. É uma anomalia religiosa que ele registra com uma precisão cirúrgica. Que interessante. Ambas as fontes destacam isso. Anás explica muito bem. Tecnicamente, você está certo, só podia haver um sumo sacerdote de cada vez. Caifás era o oficial. O homem com o título. Isso, nomeado pelos romanos. No entanto, Anás, seu sogro, tinha sido deposto pelos romanos anos antes, mas ele se recusou a desaparecer. Ele continua nos bastidores. Ele era o chefe da família, o padrinho, e mantinha uma imensa influência política e religiosa por trás das cortinas. Lucas está nos mostrando a diferença entre o poder formal, de Caifás, e o poder real, que Anás ainda exercia. Uau! É um detalhe de insider, então. Totalmente. Revela a corrupção e a complexidade da liderança judaica sob Roma. Então, no meio de todo esse poder imperial romano, poder local fragmentado e poder religioso corrupto, a história começa. E onde a palavra de Deus aparece? No Palácio de Tibério? No templo de Caifás? Não. Veio a João, filho de Zacarias, no deserto. A justaposição é incrível. É um contraste poderoso e é uma ferramenta literária clássica, né? A revelação divina raramente acontece no centro do poder. Acontece na margem.
Acontece na margem, no deserto. A ANA aponta que essa localização ecoa a tradição dos profetas do Antigo Testamento. Moisés no Sinai, Elias em Horebe. Certo. Lucas está usando uma linguagem que sua audiência reconheceria na hora. Ele está conectando João diretamente a essa linhagem profética. A verdadeira palavra de poder não está em Roma ou Jerusalém. Está no deserto. Está na vastidão silenciosa do deserto, com um homem que veste pele de camelo. E a mensagem que João traz desse deserto é, absolutamente explosiva. Ele prega um batismo de arrependimento para remissão de pecados. E então Lucas cita o profeta Isaías. Sim. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aqui é onde fica realmente interessante. Ele não está só falando por si. De jeito nenhum. Ele está se posicionando como o cumprimento de uma profecia com séculos de idade. Sim, ele está essencialmente se apresentando como o arauto oficial. A nota da Holman sobre os versículos 4 e 6 confirma exatamente isso. A citação de Isaías 40 identifica João inequivocamente como o precursor. Aquele que prepara a estrada. Isso, aquele que prepara a estrada para a chegada do rei, o Messias. Ele é um engenheiro que nivela o terreno para a comitiva real. Só que ele não era um arauto muito gentil. Ele se dirige às multidões que vêm para serem batizadas como raça de víboras. É. Nossa, raça de víboras. Ele definitivamente não estava tentando fazer amigos, hein? Com certeza não era um discurso motivacional. É uma péssima estratégia de marketing. A linguagem é forte porque a mensagem é urgente. A ANA oferece uma interpretação fascinante dessa metáfora de endireitar as veredas. Quando Isaías fala sobre aterrar vales e nivelar montes, não é sobre engenharia civil. Simbolicamente, significa a remoção de todos os obstáculos espirituais e morais. Tipo o orgulho? O orgulho sendo o monte mais alto, a corrupção o vale mais profundo, a injustiça as curvas tortuosas. É uma imagem poética para um arrependimento que transforma a topografia da alma. E ele deixa claro que a identidade religiosa não salva ninguém. Ele diz que a linhagem de Abraão não é um passe livre. Pois é. E que Deus pode transformar pedras em filhos de Abraão. Isso devia soar como uma heresia para muitos. Esse é um ponto crucial. A nota da Nayauá sobre o versículo 8 enfatiza o quão radical isso era. Naquela cultura, ser descendente de Abraão era uma fonte de imensa segurança espiritual. Era o trunfo deles. Era o trunfo deles. E João simplesmente destrói essa ideia. Ele diz que a identidade étnica ou religiosa não vale nada sem uma mudança real de vida. O arrependimento precisa gerar frutos dignos. Ações concretas. Exato. Ações concretas que provem a sinceridade da mudança interior. A fé não era um substantivo, era um verbo. E as pessoas aparentemente entenderam, porque a reação delas é muito direta. Elas perguntam, o que devemos fazer? Sim. E as respostas de João são incrivelmente práticas, quase pé no chão. Às multidões ele diz, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Aos publicanos, os odiados cobradores de impostos, ele diz, não cobrem nada além do que foi estipulado. E aos soldados, não usem a força para extorquir e contentem-se com o salário. Isso levanta uma questão importante, porque a mensagem de João tinha uma dimensão social e ética muito forte. Muito. Ambas as fontes, Holman e Na, ressaltam que ele não pedia que as pessoas abandonassem suas profissões, mesmo as mais controversas, como a de cobrador de impostos ou soldado romano. Certo. Então a revolução que João propunha não era abandonar o sistema. Não. Era hackeá-lo por dentro com ética. Ser um cobrador de impostos justo ou um soldado compassivo num sistema romano opressor. Isso é incrivelmente radical. Muito. Ele está dizendo que o arrependimento se manifesta na forma como a pessoa lida com o dinheiro e com o poder no seu dia a dia. Exatamente. A mudança não era se retirar do mundo, mas transformar o mundo a partir do seu próprio metro quadrado, agindo com justiça, integridade e compaixão. Então o palco está montado, a expectativa do povo está no auge, João Batista está no centro das atenções e todos se perguntam se ele é o Messias. O clímax está chegando. E é nesse exato momento de suspense que o verdadeiro protagonista da história finalmente entra em cena.
Não com um anúncio, mas de forma discreta, na fila para ser batizado como qualquer outra pessoa. E João faz questão de gerenciar as expectativas. Ele deixa claro que ele é apenas a abertura do show. Ele diz: eu batizo com água, mas virá aquele que é mais poderoso. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa distinção é fundamental. O batismo de João era preparatório. O do Messias seria transformador. E o que significa esse fogo, Deus? Isso. E a palha será queimada. O fogo aqui representa um juízo purificador. Entendi. E então, o próprio Jesus aparece. O versículo 21 diz que, depois que todo o povo foi batizado, Jesus também foi, e enquanto ele orava, o céu se abriu. Uma cena incrível. O Espírito Santo desceu em forma de pomba, e uma voz do céu declarou: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. É uma cena cinematográfica. É uma teofania, uma manifestação visível de Deus. As notas da Holman e da NAA concordam sobre a importância imensa desta cena. Temos a Trindade presente de forma explícita. A voz do Pai, o Filho sendo batizado e o Espírito Santo descendo. E a Nai também explica algo que pode parecer um quebra-cabeça. Por que Jesus, que não tinha pecado, se submeteu a um batismo de arrependimento? É uma boa pergunta. Foi um ato de total solidariedade. Ele se identificou com a humanidade pecadora que veio para salvar. Ele entrou na água suja com a gente, sabe? E essa voz do céu não é uma frase aleatória, certo? Ela tem um significado mais profundo. De forma alguma. As fontes apontam que a declaração "Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo" é uma combinação poderosa de duas passagens cruciais do Antigo Testamento. Quais seriam? Tu és o meu filho ecoa ao Salmo 2, um salmo de coroação real que identifica o Messias como rei, e em ti me comprazo ecoa Isaías 42, que descreve o servo sofredor de Deus. Aquele que carregaria os fardos do povo. Depois desse momento celestial, Lucas nos diz que Jesus tinha cerca de 30 anos. E então ele faz algo que, à primeira vista, parece uma pausa abrupta. Parece um comercial, né? Quase isso. Ele insere uma longa genealogia, dezenas e dezenas de nomes. Por que fazer isso aqui, logo depois de um momento tão grandioso? É uma mudança de ritmo deliberada e genial. A genealogia funciona como a certidão de identidade cósmica de Jesus. Certo. A nota da NNA, sobre os versículos 23 a 38, aponta uma diferença crucial em relação à genealogia em Mateus. Mateus começa em Abraão e avança até Jesus, focando em provar a identidade dele como o Messias de Israel. O herdeiro do trono de Davi. Isso. Lucas faz o caminho inverso. Ele começa com Jesus e vai para trás no tempo. Mas ele não para em Abraão. Ele vai até Adão. Então, para deixar claro para quem está ouvindo, uma genealogia, a de Mateus, estaria focada em provar o direito legal de Jesus ao trono de Davi. Perfeito. Algo muito importante para o público judeu. Enquanto a outra, a de Lucas, estaria mostrando sua conexão de sangue com toda a humanidade. É isso. É uma excelente forma de resumir. O ponto principal de Lucas é a universalidade. Ao traçar a linhagem de Jesus até Adão, o pai de toda a humanidade, Lucas está fazendo uma declaração teológica massiva. Qual? Que Jesus não é apenas o salvador dos judeus, mas o salvador de todas as pessoas, de todas as nações, porque todos nós descendemos de Adão. E tem aquela frase curiosa que Lucas insere. Jesus era, como se pensava, filho de José. Ele parece estar sendo muito cuidadoso com as palavras ali. Sim, é uma frase carregada de significado. Ambas as fontes comentam isso. É a maneira sutil de Lucas de reconhecer o nascimento virginal, que ele já narrou antes. Certo. José é o pai legal de Jesus, o que lhe confere a linhagem de Davi. Mas Lucas nos lembra que sua filiação é, em última instância, divina. Inclusive, uma teoria popular é que a genealogia de Mateus segue a linhagem de José e a de Lucas pode seguir a de Maria. O que explicaria as diferenças nos nomes. Exatamente. E o final da lista é tão impactante. Ele percorre toda a história humana e termina com filho de Adão, filho de Deus. Exato. A Holman reforça que Adão é chamado de filho de Deus aqui porque foi criado diretamente por ele.
Ao conectar Jesus, o Filho amado de Deus, a Adão, o primeiro filho de Deus, Lucas está estabelecendo um paralelo fundamental. Ele está preparando o terreno para a ideia de Jesus como o segundo Adão. Exatamente. Então, o que tudo isso significa? Recapitulando, Lucas nos mostra uma história firmemente plantada na realidade política, datável, do Império Romano. Não é um conto de fadas. Precisamente. É história real, com coordenadas reais. Depois, temos a mensagem intransigente e profundamente ética de João Batista, que exigia uma mudança prática no comportamento diário, não só um ritual religioso vazio. Uma fé que se traduz em justiça social e integridade pessoal. Uma fé com consequências no mundo real. E, finalmente, a identidade de Jesus é revelada. No batismo, ele é o Filho de Deus confirmado pelo céu. E, através da genealogia, ele é revelado como o parente de toda a humanidade. O descendente de Adão que veio para todos nós. A estrutura do capítulo é brilhante. É mesmo. Ele começa no deserto, na margem do poder humano, onde a palavra de Deus vem a um profeta e termina com uma lista que conecta o próprio Verbo encarnado Jesus ao primeiro filho de Deus, Adão. É como se ele fechasse um grande círculo. Exato, abrangendo toda a história humana. Uma conexão que atravessa milênios, de governantes romanos até o primeiro homem. Pois é, e isso nos deixa com um pensamento final para refletir. Se a história da humanidade começa com Adão, o primeiro filho de Deus, cuja desobediência criou uma separação, Lucas parece sugerir que a história da restauração começa oficialmente com Jesus, o Filho amado em quem Deus tem prazer. Faz todo sentido. Toda a linhagem humana de volta à sua origem divina.